Graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca. Eu gostaria de, desta feita, estudar com os irmãos, nossa escola dominical. Estamos meditando lá no nosso livro de estudo de Coríntios e estamos agora no capítulo 8, o caminho mais excelente para a maturidade. Sem amor, o resto não conta. Esse é o tema, esse é o título da nossa aula, e eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Meditamos da última feita no capítulo 12, tratando da questão dos dons. E agora, Paulo vai tratar desse caminho excelente do amor. Veja comigo o que diz o texto. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus amado, obrigado pela tua santa palavra, Senhor, que foi lida nesse instante. Obrigado, Pai, pela tua graça, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado pela tua bondade, Senhor, para com o teu povo, pelo teu zelo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua igreja. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, Senhor, pois é a tua voz que nós queremos ouvir. Fala, Senhor, através do teu servo. Ajuda-nos, Senhor, nos dá discernimento, entendimento. Clareia nossa mente. Ilumina, Senhor, a nossa mente. Com teu Espírito Santo é o que nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então, como viver na unidade em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais distantes e individualistas? Há algum tempo vi em matéria de um telejornal brasileiro alguém dizendo que metade dos jovens brasileiros considera o celular o seu melhor amigo. Estarrecedor, não? Como podemos ser unidos? É possível a harmonia diante de tantas polarizações? Assuntos como política têm separado os amigos e irmãos mais chegados. As redes sociais têm sido palco de muitos debates inflamados. De acordo com o SaferNet, uma ONG que mapeia crimes cibernéticos no Brasil, as denúncias por crimes de ódio na internet triplicam perto das eleições. A unidade é sabotada o tempo todo por diversas razões.
A nossa sociedade contemporânea está dividida por tribos urbanas, chamadas pelos sociólogos de subculturas ou subsociedades. Esses grupos compartilham hábitos, valores culturais, estilos musicais e ideologias políticas semelhantes. E o número de tribos urbanas se multiplica nas grandes cidades. Quando contaminada pela intolerância, essa diversidade cultural gera divisão, ódio, conflitos. A igreja, então, ela precisa se precaver para não permitir que a diferença entre seus membros seja causa de divisão. Somos diferentes e divergimos. Unidade não é sinônimo de uniformidade. Unidade na igreja significa amar pessoas diferentes. A igreja de Corinto foi desafiada a viver essa dimensão da espiritualidade cristã. Apenas através do amor preservamos a unidade e alcançamos a maturidade. Queridos e amados irmãos, Paulo encerra o capítulo 12 aconselhando os coríntios a buscar os melhores dons. O apóstolo corrige uma visão distorcida dos espirituais naquela comunidade. Essas disputas na igreja de Corinto precisam parar. Quando todos querem proeminência, o resultado é um só: pessoas se empurram, derrubam e pisam umas nas outras e se machucam. Os dons jamais deveriam ser o combustível do orgulho. Nesse momento, o apóstolo evidencia um único caminho capaz de transformar dons vantajosos e edificantes para a igreja. É o amor. O amor é preferível aos dons mais espetaculares que você possa imaginar. O amor é o caminho sobremodo excelente. Procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então veja como Paulo vai instruir essa igreja, amados irmãos, acerca de toda aquela divisão que estava acontecendo. É interessante essa introdução, nós pensarmos de como o mundo está cada vez mais dividido. A gente vê fora da igreja tecnologia que, por um lado, é uma bênção, que pode trazer muitas coisas boas, mas também, se usado da maneira errada, pode trazer muitos males. Pode gerar um isolamento cada vez maior. A geração que segue, a cada ano, cada dia, vê uma geração parece que cada vez mais isolada, individualizada, cada um no seu quadrado, cada um no seu smartphone, melhor dizendo. E as pessoas já não se comunicam, a pessoa está do lado da outra, ela não se comunica pessoalmente, ela fala pelo celular com a outra. Você vê entre os jovens, isso é muito comum hoje. Então, as pessoas estão criando cada vez mais uma diferença, um distanciamento social. Veja, não só a pandemia trouxe isso, mas antes mesmo dela chegar, esse distanciamento social já estava acontecendo por meio da tecnologia e de tantas coisas que as pessoas têm vivido cada vez mais individualizadas, isoladas, no seu gueto, no seu canto. E isso tem adentrado a igreja, irmãos. Isso tem adentrado a igreja. Muitas vezes as pessoas vão à igreja e elas sequer sabem o nome da pessoa que está ao seu lado. Elas não conhecem a pessoa que senta no banco ao seu lado. Elas não têm esse relacionamento, essa comunhão. Elas estão ali juntas, mas às vezes, ou muitas vezes, isoladas. E às vezes isso por não nutrir um relacionamento, às vezes também por causa dos conflitos e divisões que acabam minando a harmonia no corpo de Cristo. E gera esse tipo de divisão também. E Paulo, tratando então das questões
mais especificamente as divisões que haviam na igreja com respeito a dons. Ele vai lembrar a igreja da unidade que ela deve ser, e que isso não é um sinônimo de uniformidade, muito bem colocado com o autor. A unidade na igreja significa amar pessoas diferentes. Certa feita eu vi um pregador dizer que a igreja de Cristo, Cristo construiu a sua igreja não como tijolos, né, mas com pedras. Essa ilustração dizia o seguinte: a ideia de que não são todos exatamente iguais, no mesmo formato, no mesmo tamanho, no mesma cor, no mesmo cheiro, mas são formatos diferentes, são pessoas diferentes, cores diferentes, cheiros diferentes, mas que se complementam, que fazem a obra do Senhor, que servem juntas, que estão unidas a um cabeça que é Cristo. Então a igreja, ela é desafiada a nutrir aquele dom que é mais excelente, que é o amor. É a argamassa que nos liga. É o vínculo da perfeição, diz Paulo aos Colossenses. É o amor. Isso deve estar bem vivo em nossos corações, irmãos. É isso que vai nos levar a alcançar a maturidade, a preservar a unidade da igreja. Não são dons espetaculares. Às vezes nós podemos ter dons assim maravilhosos, talentos e uma proatividade, coisas que ficamos maravilhados. Mas se aquela pessoa não souber empregar da maneira correta os seus dons, ela vai gerar divisão, ela vai gerar conflitos, ela vai mais atrapalhar do que ajudar e edificar o corpo de Cristo. Por outro lado, se uma pessoa às vezes não tem todos esses dons, toda essa proeminência, mas se ela nutre o amor pela igreja e pelos seus irmãos, por mais simples que ela seja e não tenha todas aquelas capacidades, ela vai promover muito mais edificação no corpo de Cristo. Se ela souber usar os seus dons para edificação, para a glória de Deus. Nós vamos tratar a respeito desse caminho excelente, meus irmãos, com mais detalhes nas próximas aulas. Mas pare e medite nesse instante sobre isso. Se você, da maneira como você tem usado os seus dons, da maneira como você tem servido na igreja, da maneira como você tem usado aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. Porque sem amor, nada disso me aproveitaria, diz o texto sagrado. Sem amor não adianta nós termos uma fé que transporta montanhas, nós falarmos as línguas dos homens e dos anjos, nós entregarmos o nosso próprio corpo para ser queimado e distribuirmos todos os nossos bens aos pobres. Nada disso me aproveitaria se eu não tiver amor. O amor é o mais excelente dom. Medite sobre isso hoje. Reflita sobre isso. E peça ao Senhor discernimento. Peça ao Senhor que te ajude nas suas dificuldades. Vamos orar. Senhor Deus amado e santíssimo, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos instrui hoje quanto ao mais excelente dom, a melhor virtude do amor, Pai. Que precisamos nutrir, Senhor, em nossos corações, em nossas vidas. Porque Jesus Cristo mesmo disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se tiverdes amor uns aos outros, aí o mundo verá a glória de Cristo brilhando em você. O Evangelho bem vivo e sendo proclamado através da minha e da tua vida. Se tivermos amor uns aos outros. Que o Senhor nos ajude a servir ao Senhor
com amor. Servir a tua igreja, a sermos bênção um na vida do outro. Obrigado, Pai, pela tua palavra, pela tua igreja, pelo corpo que o Senhor nos fez, ó Pai, unidos para andarmos juntos. Em nome de Cristo, Senhor, nós oramos. Ajuda e preserva a unidade da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós oramos. Amém.